Boa noite quem está entrando. Já já começa. Estamos esperando o João Alves. Já já começa a live. Bora lá. Dando boa noite para todo mundo que está por aí. Bora esperar mais uns minutinhos que a gente começa. João tá entrando, bora lá. Agora foi. Ah. João, te mandei o convite. Ah, agora foi. Tá me vendo, Marcelo? Tô sim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo também bem? Tranquilo, tá ótimo. Uma coisa boa, rapaz, Onde vai? que coisa de pandemia, né? Nossa, tinha tempo que não participava de uma live via Já vem Instagram. as memórias já. Nó. Yeah. Tanto que eu nem tava entendendo muito bem como é que tava funcionando essa live, assim, como é que era a interface, né? Uhum. Agora do Foi a pergunta. Instagram e tal. Que deu Deu uma uma mudada. mudada. Exatamente, ficou bem diferente, então. É. Mas estou vivendo um pouquinho desses tempos Tá sombrios. me ouvindo bem? Tô assim, tá ótimo. Tá, Você tá me então, escutando bem também? bem também. Ah, não, fechou então. Então a gente pode começar. Deixa eu só começar já cumprimentando todo mundo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Esse aqui é essa live é a terceira live parte do Cinema em Movimento, que faz parte do circuito universitário promovido pela MPC Filmes, pelo Governo Federal e pelo Ministério da Cultura, e tem um patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros e a Estácio Dux. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme Castanhal com o João Alves, que é jornalista, fotojornalista, jornalista multimídia e trabalha Sim. atualmente com jornalismo ambiental. Então, João, por favor, se apresenta um pouco. Então, gente, é um prazer estar aqui falando disso, até porque, né, acho que a gente vai falar bastante do Castanhão, vai falar bastante dessa questão documental, mas ele conversa muito da onde são as minhas origens, né? Apesar de eu ser mineiro, a minha família é do Pará, então tem essa relação muito forte, né, com a floresta amazônica, com a castanha, que tem a polêmica, né? Castanha do Brasil, não, castanha do Pará e tudo mais, enfim, a castanha amazônica, mas e eu sou jornalista há mais ou menos 10 anos. é, eu tenho uma trajetória dentro da publicidade, mas aí aos poucos eu fui entendendo o que realmente eu gostava, onde eu me sentia melhor, né? E só que mesmo desde aquela época até hoje, né? A fotografia, a multimídia, esses diálogos entre as mídias e o documental sempre falaram mais forte em relação ao que eu faço. Então,
Por conta disso, fui me caminhando, né, para a área de meio ambiente, a parte social. É novidade, viu, Marcelo? Tem um mês, mais ou menos, eu dei uma paradinha agora na parte do jornalismo de meio ambiente, porque eu estou fazendo um trabalho dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas é temporário, porque é a área que eu gosto mesmo, que é onde eu consigo é, desenvolver, né, tanto artisticamente como jornalista, profissionalmente, a parte documental, sem sombra de dúvida. Um documentário é uma paixão que, assim, muita gente tem, é maravilhoso, né? Documentário Exatamente. eu amo, impossível não gostar. João, você já fez uma breve introdução sobre o que fala o filme Castanhal, sobre sobre o extrativismo da castanha lá no Pará, mais especificamente, né, onde o filme foi gravado na cidade de Boca do Acre, que na Uhum. verdade... Então, aí Eu eu não queria... sou ali da Amazonas. Isso, isso. E eu queria já saber a sua opinião sobre o filme. O filme ele começa mostrando notícias sobre a região, né? O filme já Sim. começa introduzindo, conversa com o João Camilo, que é uma figura importante da região, conversa com os extrativistas e também com quem compra, né? Os compradores das castanhas. Eu queria saber a sua opinião sobre a ideia do filme, sobre a montagem dele, essa parte mais assim técnica. Olha, só um adendo, apesar de eu ser falta de jornalista, a minha pós-graduação, o meu mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto foi em áudio, que surgiu de uma necessidade da própria fotografia, a partir de um conceito de imersão. E, bom, existem várias formas de você fazer essa questão de imersão a partir de alguma mídia, né? E na época eu desenvolvia, junto com a multimídia, uma questão voltada mais para o. Se na fotografia e nos jornais a gente tem as legendas para nos direcionar, por que não utilizar uma outro tipo de ferramenta ainda mais imersiva e seria o som? Eu falo isso por quê? Porque nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, eu já entendi que a montagem ia se basear muito no som para contar aquela história, né? É uma montagem super inteligente de sobreposição de imagens, porque você tem, apesar da gente enxergar, né, ver uma realidade ali daquelas pessoas que estão, né, extraindo a própria castanha, você tem a sobreposição de imagens de um outro tempo, né, que talvez pela forma quadrada, não ser, né, como a gente conhece hoje, né, ser uma coisa meio voltada de monitor, remete ali a uma outra época, mas que a gente sabe que está muito presente, né? Então, assim, o documentário chama muita atenção justamente por não não usar uma convenção. Eles, na verdade, eles usam uma convenção mais comum enquanto se vai tratar alguns personagens. Eu falo de câmera mesmo, né? Então, aquela câmera mais focada, centrada, bem próxima, de trazer, ao mesmo tempo que a montagem ela vai rompendo com isso. Então, tem vários momentos que acontecem imagens muito rápidas, que dá uma nuance do que é aquilo, mas deixa um espaço para a gente entender e imaginar também a realidade daquelas pessoas a partir desse contraponto entre a imagem do documental e a imagem documental enquanto documentário, né? E a imagem de arquivo enquanto registro, enquanto jornalismo, enquanto o fato, né? Então essas duas coisas sobrepõem, né? Achei bastante interessante, assim. Essa parte ela chama atenção desde o início, né? Tipo, É. logo no início você já vê essa diferença que é Inclusive, um fato histórico, né? Não é algo de agora, não é algo que aconteceu logo ali. Já vem de. sim, inclusive
antes de aparecer mesmo o título, né? Porque eu acho que é até interessante, porque alguns documentários já mostram o título, já tem bem no início, assim. Eu acho interessante que o título vai aparecer mesmo quando toda a atividade extrativista, né, da castanha já aparece. Então, isso lá para o sétimo, oitavo, né, minuto. E como a batida do facão, né, na, na- no fruto da castanha, né, ao mesmo tempo ele vai se transformando, ao mesmo tempo se confundindo com uma música que vai dar o tom para o título e o que aquilo ali vai acontecendo, entendeu? Então, realmente a montagem é muito interessante, porque te tira de um lugar do comum de algumas montagens de documentário. Sai um pouco daquela linguagem mais padrão, padronizada, né? Uhum. É um documentário. Você já esteve alguma vez no norte do país? Não, ainda Não? não. Nunca fui. Te convido. E todo mundo que está assistindo também convido. Eu acho que quando a gente tem uma vivência, eu acho assim, qualquer região do país, tá? Mas é porque assim, quando a gente tem uma vivência perto da floresta amazônica, a gente entende um pouco a influência que o som tem. Então, assim, é muito característico. É uma identidade muito própria. Assim, quando o Nordeste tem, o Sul tem, né, o Sudeste, mas o Norte tem uma relação um pouco diferente, eu acho que nesse sentido, com a própria floresta e os sons que isso tem, sabe? E eles trazem isso muito bem para o documentário. Não, eu já tinha muita vontade, depois do documentário, depois de ter ainda mais essa opinião sua, que é essa visão, né, maravilhosa, a vontade aumenta ainda mais, né? E ainda sobre a montagem, na verdade, agora eu vou falar um pouquinho, escapando um pouco sobre o filme, quero falar um Claro? pouco da sua relação com a comunicação e logo em seguida com o jornalismo ambiental. Primeiro você Tá. formou em publicidade e propaganda, depois fez um mestrado em Isso. comunicação na UFOP. E eu queria saber como é que você chegou na comunicação, se é algo que já vinha desde mais novo, e posteriormente como é que você chegou no jornalismo ambiental. Ótimo. Sim, eu fiz eu fiz publicidade primeiro, mas no momento que eu estava fazendo a publicidade, eu estava ali no terceiro período. Uma dos trabalhos que a gente faz na conclusão do semestre pedia para fazer algum tipo de trabalho documental a partir de algum grupo, de alguma pessoa, né? E aí eu escolhi fazer a respeito dos bailarinos homens do Palácio das Artes. Então eu tinha um contato, fui fazer esse produto, né, para a gente apresentar no final do semestre. Inclusive ele está disponível até hoje, chama Homens que Dançam. Se jogar João Alves Homens que Dançam, eu acho que tem como achar. E assim, foi um documentário. E aí acabou eu optando por fazer como um documentário, né? Tinha outras pessoas do grupo e tal, mas assim, essa roupagem, como gravar, como seria e tudo mais, veio a partir de mim, assim. E aí no semestre seguinte, um professor me parou no corredor e falou assim: Ah, você que é o João? Eu falei: Sou e tal. Aí eu vi seu trabalho, você está no curso errado. E aí eu, como assim eu tô no curso errado? Ele, não, eu vi seu trabalho, gostei bastante. É, vai lá no jornal laboratorial da faculdade pra gente conversar. E aí eu fui, a gente conversou, tinha um processo seletivo aberto. Ele falou, ó, faz o processo seletivo que você vai se dar bem. Fiz uma provinha, tudo lá, passei. Nessa história eu fiquei 2 anos dentro do laboratório, do jornal laboratorial e mesmo fazendo publicidade, porque eu já, nessa história, eu fui avançando, eu falei assim, pô, falta tão pouco para terminar, né, e tudo mais. E aí depois eu fui pro jornalismo, e aí, à medida que eu fui amadurecendo também, eu fui entendendo é, quais eram os lugares que eu gostaria de atuar e como atuar. Porque comunicação é muito ampla, né? Aí, assim, eu formei em 2015.
2015, a gente não tinha uma série de coisas que a gente tem hoje, inclusive essa facilidade de live, assim. Para a gente fazer isso aqui era terrível, né? Não, a gente não conseguia fazer. Então, eu, ao longo desse tempo, fui entendendo aonde gostaria de estar, onde gostaria de atuar. Sempre eu acho que a gente busca afinidades, inclusive que a gente tem dentro do profissional e fora dele. Assim, bom, se tem uma pessoa que gosta de política no pessoal, que tem, se ela seguir pelo jornalismo, ela vai pela política. Se for uma questão do esporte, que é muito comum, né? Quando a gente fala hoje de casos de pessoas, jornalismo e esporte, pode ter certeza que essa paixão antecede o próprio curso de jornalismo, o cinema, né? É uma delas. E aí eu fui entendendo um pouquinho também quais eram as minhas paixões foram delas, assim, né? Fora do ambiente somente profissional. E eu sempre tive uma necessidade de contar histórias. E assim, quando a gente está no curso, a gente pensa muitas vezes, não sei se já ouviu falar isso, você vai ser o próximo William Bonner, eu quero você ver na TV, né? E isso nunca me encantou os olhos, mas sempre me encantou os olhos estar do outro lado, né? E aí eu fui entendendo que eu tinha uma habilidade um pouco mais aflorada para fotografia, e eu fui exercitando ela, inclusive no jornal laboratorial e tudo mais. E isso foi me encaminhando, né? E aí, pandemia. Bom, só antes da pandemia, fui depois, através dos meus estudos da fotografia e do pós-jornalismo, cheguei no mestrado, né, na UFOP. Lá eu fiz uma incursão diferente, que foi o áudio que me serviu para eu entender que muitas das percepções que a gente tem da vida e da nossa arte, do que a gente faz, está num lugar muito do sensível, em que a gente não, talvez, se não fosse a parte do áudio, eu não conseguiria exercitar tanto, né? Até porque quando a gente vai fazer uma análise fílmica, igual a gente fez, né, a gente fala dos enquadramentos, da edição, das cores e tal, mas quando você tem a ausência disso, como é que você faz? Né? Então isso me ajudou a desenvolver um caráter mais sensível. E aí veio pandemia, aquela coisa toda. E aí, no final, quando houve a retomada, eu falei assim, bom, eu já tenho uma experiência, né? Já sou, e é isso, assim, como jornalista, eu fui entendendo que hoje ser meio que é bom, ao mesmo tempo que é infelizmente, você tem que saber fazer de tudo. Então, acaba que você acumula funções, né? Mas ao mesmo tempo, todos os desafios que aparecem, você de alguma forma consegue lidar com aquilo. E aí foi quando eu falei assim, opa, eu quero me estabelecer melhor e numa área específica, e a área do meio ambiente e do social que eu percebi é onde eu conseguiria fazer esse elo entre o estar atrás da câmera e provocar o sensível, né? Seja pela escrita ou seja pela fotografia. E aí, nesse processo, eu comecei com o Comitê do Rio das Velhas, depois o Comitê do Rio Pará e o Comitê do Rio São Francisco, né? Então, acaba que foi um processo natural quando você abrange, que você vai fazendo muitos contatos, e você vai entendendo que até você lidar com algumas coisas, principalmente as do meio ambiente, a do social, ou de algum lugar, você precisa ter uma sensibilidade, né? Uhum. Porque, vou dar um exemplo aqui, a coisa que eu mais vi durante minhas coberturas eram pessoas que não tinham o mínimo, assim, não tinham direito, foram ter um banheiro por conta de um projeto
que levou um módulo sanitário, sabe, para uma comunidade ribeirinha, assim, que aí por conta de um projeto desse passou a ter mais saúde, qualidade de vida, porque não usava mais a fossa negra, né, a fossa, né, que por fim deixava de contaminar os lençóis e, sabe? Então, assim, dentro dessas histórias, dessas pessoas, tem tantas coisas que, que, é, que de alguma forma você vai se sensibilizando e vai aprendendo a contar, sabe? E também sem eu falo assim, respeitando, sabe? Tá humanizando o que você está fazendo. Sem causar desconforto. Acho que essa Uhum. que é a palavra, sabe? Mas assim, falei, né? Mas é só pra vocês entenderem assim, um pouquinho como é que foi. O que você falou, principalmente no fim, sobre essa parte de humanizar, é muito Uhum. interessante, porque muitas das vezes é dado como urubus, né? Somente no jornalismo, que são urubus, querem a notícia ruim, querem porque querem. E não. O papel do jornalismo ambiental e social, ele vai nessa contramão. E eu já queria já juntar essa pergunta ao que você já falou sobre essa importância. Acho que quando a gente assiste, quando a gente vê uma reportagem impactando centenas, milhares, milhões de pessoas, a gente vê que o papel, de fato, o papel do jornalismo social e ambiental foi cumprido. Mas qual que é a importância de se registrar e dedicar tanto a contar e a eternizar essas histórias? Então, eu acho assim, a gente tem que entender que o jornalismo do dia a dia, o da redação, das grandes companhias, esse diário, ele é um jornalismo informativo e que cada vez mais a gente precisa ser rápido, né? Hoje, você sabe, eu faço isso, você que nos assiste fazem isso, que é se informar por Instagram, por uma imagem, por alguma coisa que de fato não vai trazer um contexto muito grande. Então, assim, esse jornalismo, ele existe, ele é fundamental, não é uma crítica, mas ele é necessário, sabe? Ele é necessário no lugar dele enquanto informativo. Quando a gente vai olhar para esse outro tipo de jornalismo, então, eu não falo que ele é com profundidade, e eu já vou logo te falar, a gente impacta pessoas, mas não são milhares, tá? Não é, eu sei, assim, a gente tem visualizações, a gente tem leitores assíduos, a gente que acompanha e tudo mais, mas eu falo da minha própria rede, assim, eu publicava as coisas, assim, eu tinha 3, 4 cliques, né, numa rede mais de 2.000 pessoas, alguma coisa assim nesse sentido. Então, mas eu acho que esse que é o propósito, assim, no final das contas, porque ao longo da caminhada que você vai encontrando esses leitores, seja amigos, seja parceiros, pessoas conhecidas, esse feedback acontece, sabe? Tem um caso na própria família do meu namorado que leu uma matéria que eu fiz sobre TEVAPs, que são tanques de evotranspiração, que são utilizados em comunidades rurais que não têm acesso ao esgoto, né? Então, para aquilo para de alguma forma ser tratado, você cria esses tanques que tem um processo biofísico ali, químico, e que por meio dessa transpiração que acontece dos dejetos e rejeitos, né, que são produzidos, eles evaporam por bananeiras e fazem um ciclo. Então você consegue cultivar, inclusive, algumas culturas ali em cima daquele tanque. E a pessoa leu e ficou extremamente impressionada porque estava passando por um momento de repensar a forma como
pensou sua propriedade rural, como aquilo estava, e entendeu o impacto daquilo. Então, esse tipo, né, de feedback, de toque, que eu acho que vale mais do que os milhares de pessoas. Claro que se acontecer, vai ser ótimo. Quero que milhares de pessoas leiam, entendam, mas de uma forma se sintam impactados pelo que eu escrevo e pelo que eu fotografo, sabe? E é uma coisa boa também, porque geralmente eu falo que são poucos cliques, mas em uma outra medida são leitores mais fiéis, são leitores que leiam mais, que vão discutir mais, e isso é o que eu tento sempre pensar em relação a esse tipo de jornalismo que eu faço. É mais pelo qualitativo do que pelo quantitativo, né? Tem que pensar por esse lado. Exato. Ó, eu brinco que alguém tem que cobrir o fim do mundo. Mas é porque é mais no sentido de trazer aquela pessoa para o que eu estou escrevendo, para o que eu estou fazendo, né? Porque quando você fala isso, as pessoas já têm uma percepção em que as coisas não estão lá, essas coisas. Uhum. Só que a própria forma como a gente traz isso dentro dos comitês, dentro do material, mostra que, epa, peraí, a gente está nessa situação, mas tem coisas que estão caminhando, tem coisas que estão sendo feitas e que você nem sabe, mas indiretamente te impacta, igual os períodos de secas, a gente cobre todos, assim, e existe um trabalho muito extenso de um grupo de vários especialistas, de várias pessoas de várias classes e entidades que trabalham pensando em como manter o abastecimento metropolitano de Belo Horizonte, por exemplo. Então, a gente dá um enfoque nisso. Então, assim, pô, estamos em seca, estamos em seca, mas existe iniciativas que garantam o abastecimento, por exemplo, e assim por diante. Esse papel desse jornalismo socioambiental é impressionante. Eu gosto muito, sempre gostei. Infelizmente ainda tem muito Inclusive, caminho eu para te devo chegar. umas revistas. Exatamente, eu ia falar dela agora. Eu ia falar dela agora, da capa de dezembro de 24, né? Da Isso, Chico. Principalmente ela, que é maravilhosa. E legal. você já falou da fotografia. É estupenda essa capa. Primeira vez que eu vi ela, já. Nossa, já fiquei surpreso. Tem a capa e Linda. a contracapa também E são a delas. contracapa, ela também foi capa da revista Pará, não foi? Essa aqui que você fala? Isso. Não, essa aqui só foi daqui. Foi contra. Eu tenho capas, capa é a da Chico, Uhum. mas eu tenho materiais fotográficos tanto em matérias, né? Tanto na do Pará, do São Francisco e do Vélez. Não, então foi uma matéria da Pará, então, que eu vi a foto, se eu não me engano. Depois eu vou até. Isso. Mas sobre a fotografia, você falou que chegou, você já encontrou, você viu que tinha, né, esse apreço pela fotografia, mas digamos assim, como você chegou na fotografia ambiental e social, né? Como é que você viu? Tá. Nossa, tem esse dom para fotografia, eu gosto, mas o caminho até a fotografia ambiental é uma fotografia diferente, né? Ela é uma fotografia que precisa de muita paciência. Assim, só um retrospecto, assim, é bastante diferente de quando eu iniciei a fotografia, porque, inclusive, um tópico, assim, eu comecei no jornal laboratorial em maio de 2013, que chamava Contramão. Em junho, estourou as jornadas de junho, né, de 2013. Então, todos os jornalistas ficavam por conta dessas coberturas que a gente fazia. E a gente era na verdade, nós éramos os únicos jornal laboratorial de uma faculdade particular que conseguiu furar uma bolha que eu falo apenas dos estudantes. A gente era uma coisa mais ou menos equivalente ao BH nas ruas.
era um perfil de muita visualização na época. Seria o que hoje seria talvez o Media Ninja, sabe? Uhum. Então, inclusive o Media Ninja veio ali, dali também, então, enfim. Uhum. E aí, era muito diferente, hoje é muito diferente porque eu iniciei justamente porque não tinham mais jornalistas disponíveis para fazer cobertura. E aí eu falei assim, me bota na rua, me bota na rua. E aí eu fui. E já tinha tido algumas matérias, né, da fotografia, mas voltado para publicidade. Então foi uma coisa meio que essa percepção estética, eu entendo que ela já existiu, mas à medida que eu fui fotografando, que eu fui entendendo como aquelas coisas funcionavam, eu fui aprimorando isso mais. Só que a fotografia de protesto, a fotografia de rua, ela é muito dura, Uhum. ela é muito invasiva. Ela é uma fotografia em que você não existe não tem uma relação de intimidade ali. Você está fotografando um fato, assim. Então, você está fotografando uma pessoa, às vezes, apanhando, ou cometendo algum tipo de ação. Então, essa relação de intimidade não existe, né? A partir do momento que eu saio das ruas e vou para um outro lugar, um meio ambiente, o tempo desacelera muito. E não é da forma como você gostaria. Eu lembro de sair de protestos assim com o cartão cheio, assim, sabe, com 1, 2 horas. Na fotografia ambiental, socioambiental, não é assim. Ela não vai acontecer desse jeito. Porque você precisa construir uma relação de intimidade. Principalmente se for um personagem. Porque nessas minhanças, a gente encontra, né, o rio cheio, o rio seco, os animais, a flora, enfim. Mas o que vai trazer, inclusive, um aspecto de um fator a mais para aquilo são os personagens. E quando você liga, né, a câmera e aponta sua lente para esses personagens, independente de onde está, causa um constrangimento. São pessoas que não sabem. Geralmente são pessoas que estão marginalizadas, que já sofrem algum tipo ou de perseguição, ou enfim, de algum tipo de situação de constrangimento. Então, para você ter isso, para você fazer isso, você precisa ir construindo com o tempo uma relação de intimidade com essa fonte. É algo que o Sebastião Salgado já fala bastante nas obras dele, nas exposições, né, de como ele gostaria, ele teria que viver naquele lugar por muito tempo, para ele entender sobre a cultura, sobre a rotina. Claro que eu não tenho esse tempo dele, né? Então a gente vai fazendo dentro e administrando dentro do possível. Mas é interessante a gente sempre estabelecer uma relação de intimidade, principalmente com as fontes. Eu vou te citar um exemplo, esse aqui, ó, é a capa da Chico, né? Uhum. A capa da Chico, eu estava inclusive numa cidade chamada São Francisco. Isso que era por volta de eu acho que é por volta de umas 6h15 da tarde, quase entre 6h15 e 40 por ali. E eu na Rio desde 4h30, mas desde tô interessando ali fazer reformas. Nessa fotografia tem outros na edição de fotográfica que eu vou montar uma, por exemplo, deixa eu ver. Não sei se vai dar. Uhum. Essa foi no mesmo local onde eu estava, sabe? Só que é muito importante lutar e esperar esse tempo, porque eu caí uma cena completamente diferente. Uhum. E, assim, de 4h30 às 6 horas,
os barcos estão voltando para casa. Então, é um escolar dentro do barco que passa, é alguém retirando uma rede e tudo mais. Quando estabelece que aquele é o ponto, que aquele é o ponto onde as pessoas estão atravessando, onde de fato algum cenário, algum recorte está acontecendo, você de alguma maneira passa despercebido, assim. Eu não Uhum. cheguei ali, eu estava ali. Então, aquilo começa a fazer parte também da sua fotografia. Aqui, por exemplo, como era tarde, né, já são pessoas que procuravam apenas se refrescar, se divertir. Então, muda um pouco, muda os contextos dessa fotografia. Mas, de novo, você precisa estabelecer uma intimidade, entender o seu tempo e saber administrar ele. É assim que a gente vai se construindo. A mesma coisa com a contracapa. Isso aqui foi uma apresentação. Hum. E aí, durante a apresentação, você vai entender quem são aquelas pessoas e para onde a sua lente tem que estar. Porque, às vezes, são tantas pessoas ali acontecendo que, se você focar em entender como ela está agindo, quem que ela é dentro daquele grupo, ela já passa toda a ideia. E foi isso que aconteceu. Uhum. Não, é uma aula. Literalmente é uma aula, porque a fotografia, quando é a fotografia sem ser a posada, né? Você é o retrato da vida, né? Então, você tem que aprender mesmo a enxergar e até a paciência. Acho que o resumo da fotografia social e ambiental é a paciência, né? Exato, a paciência e tentativa e erro, gente. Se não deu, tá tudo certo. Eu acho que assim, no meu caso, como eu faço, eu tenho esse trabalho, né, de fazer, me preocupar também com o artístico meu, eu tinha e tenho como administrar esse tempo e essa Uhum. sensibilidade. Mas ao mesmo tempo que dependendo da cobertura, eu não tinha. Então é fotojornalismo mesmo, entendeu? É amplo, são pessoas conversando, enfim. Mas quando a gente tem esse lado sensível, isso fica, te dá um pouquinho mais de ferramentas para você construir um fotografia um pouco mais direcionada, talvez mais sensíveis. Não sei se existe mais sensíveis, Uhum. depende de cada um, mas um pouco mais com caráter, talvez, que você queira um pouco mais artístico Não, também. uhum. Estupendo. Para mim, é uma aula Ah, e literalmente. uma coisa assim, gente, meu equipamento é o mais simples possível. Eu tenho uma Canon Rebel T3i, não, é T3 ainda, nem aí, o visor nem vira, Uhum. sabe? Tem aqui duas lentes, três lentes na verdade, uma de grande angular, essa aqui é o que eu utilizo a maior parte do tempo, porque dentro da minha característica enquanto fotógrafo. Eu gosto de planos mais fechados, tanto eu acho que dá para, se você não me permitir entender que é muito difícil eu ter planos muito abertos, Uhum. é porque eu tento, nos detalhes, trazer algumas coisas, e uma cinquentinha, Uhum. que De lei. para momento de luz, onde não, né, não tem muita luz e tal. Não uso flash, é uma escolha minha. E eu sei das minhas limitações. Eu acho que uma das questões quando a gente vai trabalhar com isso é saber, assim, eu não gosto de flash, eu não gosto de luz produzida. Assim, eu sei fazer um bom trabalho com luz natural. Tendo, não. Porque já chegaram algumas demandas, a gente fotografar à noite e tal. Eu falei, gente, não é para mim. Né? Plano, pela eles vão entregar muito, mas não é o tipo de fotografia que eu me sinto confortável. Então a luz natural para mim é algo que eu gosto de trabalhar mais. É imprescindível. Praticamente imprescindível trabalhar com a luz natural, de fato. João, agora saindo um pouquinho da fotografia, acho que voltando sobre o registro, né, do jornalismo Uhum, ambiental. No filme Castanhal
também mostrou as comunidades ribeirinhas, né? Os extrativistas são os principais retratados pelo filme. E quais são os principais. Não, perdão. É, é, qual que é a importância, na verdade, do registro do modo de vida das pessoas em comunidades ribeirinhas? Para além vamos falar do puro registro, como uma conversa que foi feita semana passada com um dos diretores, o Rodrigo Chagas, ele falou que, para Uhum. além do registro, era também trazer a valorização correta para as pessoas, para que elas tenham o trabalho valorizado, para que eles recebam o que merecem pelo trabalho e melhores qualidades de vida, né? E para Certo. você, a importância desse registro, né, de vida das pessoas em comunidades ribeirinhas? Eu acho que assim, qualquer e todo registro é válido, assim. A gente vive, eu não sei se é por conta da digitalização, o acesso à tecnologia cada vez mais cedo, a gente tende a achar que as coisas já são muito dadas. Então, assim, o exemplo da criança que acha que o leite vem do supermercado e não da vaca, porque está dentro de uma caixa, acho que é um bom exemplo, assim. Eu estou falando no todo para a gente chegar lá né, no micro, assim, no macro para a gente chegar no micro. Então, é uma oportunidade das pessoas entenderem que a castanha do Pará, isso, que o movimento da economia, que um bem que possibilita a produção de óleo, da própria castanha, enfim, de um alimento extremamente rico, ele tem um processo. Ele não está ali apenas, assim, sabe, apenas sem esforço, né? E a gente entendendo que é um tipo de castanha que vem de um determinado local do Brasil e tudo mais, e entender que esse registro faz parte de algo muito mais delicado do que você apenas passar no seu cartão, né, comprar, seja no supermercado, seja numa loja, é fundamental para a gente, inclusive, valorizar isso, né? Então, valorizar a castanha, valorizar o trabalho e principalmente a existência e o esforço daquele povo, né? E assim, a gente tende, eu falo a gente porque quando a gente, uma percepção, tá, que isso acontecia e acontece às vezes comigo, a gente subestima demais as pessoas que estão fora dos ambientes urbanos, como se o nosso conhecimento fosse mais importante, um nível de hierarquia, não sei. Mas o José, por exemplo, tem uma fala extremamente interessante que eu não esperava no documentário, que ele veio falar do Tá bem. reflorestamento, isso, em áreas pequenas para garantir o, o fruto ou os alimentos para uma determinada comunidade, porque cada vez mais, né, o desmatamento, a pastagem está chegando próximo e eles não têm aonde mais cultivar aqui. Uhum. Então, assim, eu falo, diante o que foi falado e tudo mais, você não espera aquilo, da forma como foi falado, da forma como foi apresentado, né? Que é extremamente técnico. Bom, eu até me perdi aqui, mas voltando, você dá valorizar o conhecimento a partir do registro dessas pessoas é primordial, assim, sabe? E a gente tem agora mais acesso, mais qualidade para fazer esse tipo de registro, então vamos fazer mesmo, assim, né? Como eu comentei, uma das minhas últimas pesquisas foi na área do rádio, existe uma defasagem muito grande. A gente tem imagens escritas, né, coisas visuais, mas tudo em relação ao que é áudio que passou, a gente não tem esse tipo de registro. Então, a partir do momento que a gente puder registrar isso para garantir que eles continuem existindo e sendo vistos, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo.
E, João, e não necessariamente na contramão, mas uma das faces de fazer o jornalismo ambiental e esse tipo de registro são os riscos, né? Uhum. No próprio documentário apresentou conversas com os compradores que é tenso. É um momento que a equipe, em que quando você assiste, você fica tenso. E esses riscos, eles são apresentados como no jornalismo ambiental? Do que você já teve de experiência, é É, claro. eles estão apresentados dessa forma, assim, uma preparação, assim, te pegam muito desprevenido. Eu já passei por uma situação em que eu tive que registrar e, de uma certa forma, mediar indígenas e produtores rurais falando da terra, só que a partir do ponto de vista de cada um, né? Uhum. E a gente sabe que quando há a predisposição para que as coisas não dê bem, um acho a opinião mais importante, tem a opinião, né? Alguns são direitos mesmo e tudo, mas entende que a opinião vale mais que acima disso. Que pega igual foi a câmera ali, né? Eu sinto que quando as pessoas. Eu me senti assim, eu fui pego desprevenido. Uhum. Eu acho que quem estava filmando também foi pego desprevenido. E a montagem, sem precisar que alguém entre e fale, o óbvio, faz isso muito bem com a própria edição. Então, assim, esses riscos existem, né? Eu acho que quando o jornalismo, a gente tem uma infraestrutura, a gente consegue contornar isso de algumas maneiras, mas nem sempre é uma ciência exata. Eu acho que enquanto profissional da comunicação mesmo, você tem que fazer um jogo de cintura e saber conversar com o produtor, né? Seja quem está lá comprando as castanhas, assim também como o extrativista, o produtor, o ribeirinho e assim por diante. Porque nesse jogo de cintura, você vai conseguir construir uma, um registro em que as pessoas possam entender sobre aquilo. E, e assim, gente, jornalismo não é imparcial, tá? Essa história de imparcialidade não existe. Mas existe direcionamentos e a gente sabe como, a partir de fatos, a partir de registros, contar aquilo e as pessoas tomarem as próprias decisões, né? Opiniões e contextos. Essa fala sobre o jornalismo que não, de fato, é impossível ser imparcial é muito interessante, porque no senso comum é dado que tem que ser imparcial e é impossível. As pessoas têm bagagens, né? Uma pessoa como E- jornalista ela tem uma bagagem diante, ela tem uma visão de mundo. E o importante é mostrar, sempre equilibrar os dois lados, né? Mesmo que Exato, você queira porque entregar. a partir do momento que eu coloco as minhas palavras, né, a gente toma e a minha experiência e tudo, a gente toma um lugar em que a gente aciona coisas na gente que traz aqui, lógico que um bom profissional, um bom jornalista sabe dosar muito bem isso, né? Mas que ele é imparcial, não, não é. É. Até vamos falar da fotografia mesmo, né? A fotografia ela é completamente parcial, ela é feita e criada para que as pessoas tomem um partido daquilo. O que vai fazer a diferença são os contextos e o fato. Uhum. Contra fatos não há argumentos, entendeu? Então, assim, há argumentos para você discutir com opiniões e tudo, mas existem fatos, né? Fatos é um pouco mais complicado da gente tecer sobre eles de uma maneira mais incisiva. Uhum. João, caminhando já para o fim, eu queria que você. Não, você já, para mim, você já resumiu muito bem sobre o filme Castanhal.
né, sobre as suas percepções, sobre o que ele entrega. Você já entregou, falou muito sobre as suas visões como jornalista, mas o filme Castanhal, ele é um filme que, de fato, entrega o que é e entrega o que ele quer entregar e qual o alcance social dele, né? Um registro importante de motivar outras produções, né? Um resumão assim sobre as suas opiniões sobre a obra, né? Tá. Acho que Castanhal, primeiro de tudo, assim, é um registro muito bonito, muito respeitoso da atividade extrativista. Assim. Ele vai em locais, enquanto percepção, muito inteligentes, porque agora eu esqueci o nome do. Tem um protagonista, né? Tem o que inclusive está na capa, né, de divulgação, eu esqueci o nome dele, mas eu peço desculpa. Mas assim, nós temos aquele personagem que ele é, apesar, né, de existir outros, ele é um fio condutor, porque a gente quer saber de fato como essas pessoas, eu acho que mais do que vivem, sobrevivem, né, diante a tantas notícias que são sobrepostas, inclusive, sobre aquela floresta, né? Principalmente no início, depois na virada, mostrando os focos de incêndio e tal. Então, eu acho que Castanhal é um documentário, um curta, em que ele faz muito bem, assim, e principalmente sua parte de montagem e edição, sabe? A partir de um local de percepção daquela atividade, aonde está inserido, da floresta, a partir desses arquivos, essas imagens de arquivos, que é muito interessante e cria uma percepção diferente, mais sensorial, diria também, né, por conta do som daquela atividade. Não, de fato, já virei fã do filme de início, escutando mais ainda suas análises principalmente sobre o áudio, né? Acho que a gente não para muito para reparar. A gente é impactado pelo áudio, a gente sente, a gente fica com, né, com aquele registro na cabeça, só que a gente não analisa a importância do áudio de fato, né? Quando você foi falando, eu fui voltando o filme na cabeça, foi ter fala a partir do sétimo minuto, do sexto minuto. Fora isso, era o áudio e marcando sempre, né? Isso. E, Então, e o áudio marca muito o ritmo também. E o ritmo é marcado a partir da atividade, a partir do facão contra a castanha, né? Então, assim, quando você vai parando para analisar, o documentário ele brilha muito nisso, porque não é só uma preocupação em contar, documentar. Ele tem uma preocupação em contar uma história, contar uma realidade ou um registro daquela realidade. Isso é muito interessante. agora acho que já finalizando mesmo, João, eu queria que você falasse um pouco onde é que o pessoal te encontra. Você já falou das revistas, né, das Sim. velhas, Pará e Chico, pela internet. O projeto sobre o Resident Evil, que eu acho muito interessante também. Onde é que te encontra? Por aí, pela Tá internet bom. e fora. Pessoal, ele falou do Resident Evil, que eu sou um dos colaboradores do review, e as paixões, né? O ambiente social e os games. Olha que loucura, né? Mas eu acho que essa ideia de criação de mundo e de enredos sempre me fascinou, seja do real ou na ficção. E aí eu faço parte do review, que é o resistival.com.br. A gente faz coberturas de jogos. Hoje o review virou maior do que Resident Evil. A gente fala de games no geral, então
Podem me achar por lá também. É, ultimamente minhas redes estão fechadas. Eu tô dando um descanso um pouco das redes sociais, mas eu convido a todos a lerem e acompanharem o trabalho que é desenvolvido nos comitês de bacia hidrográfica, né? Apesar de que agora existe aí a possibilidade de eu estar lá na COP, e aí eu vou desenvolver esse trabalho lá também, mas por conta, né, dessa questão política e tudo mais que eu estou desenvolvendo na Assembleia, estou um pouco sumido, né? Eu vou ficar um pouquinho sumido, mas continuem e procurem o CBH, que é Comitê de Bacia Hidrográfica, Rio das Velhas, Rio Pará e Rio São Francisco. Então, se você jogar CBH, Rio das Velhas, CBH, Rio Pará e CBH São Francisco, vocês vão ter acesso não só ao meu material, mas de outros jornalistas que também fotografam, que também escrevem, que também produzem os comitês a respeito do meio ambiente, do recurso hídrico, que inclusive eu acho que hoje, se eu for olhar para uma vertente que cada vez está sendo explorada dentro do jornalismo, é a questão do recurso hídrico. A gente já teve. Eu não sei, Gabriel, quantos anos você tem, mas assim, eu lembro ali no início dos anos 2000, a gente tinha uma questão de camadas de ozônio, gases, efeito estufa, e aí, dos últimos anos, a gente teve uma questão voltada mais, né, para desmatamento, números, derrubada de florestas, e hoje uma tendência que eu percebo as pessoas falando mais de recurso hídrico. Então, recurso hídrico e esgotamento sanitário. Eu acho que são as duas coisas né, que esse jornalismo socioambiental tem feito. Mas no mais, gente, agradeço demais a oportunidade, viu, Gabriel? Fica sempre aqui um canal aberto para a gente conversar. E, bom, e aí também se quiserem entrar em contato comigo, por e-mail é joão.almeidaalves@gmail.com. Fechou. João, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Assim que surgiu o projeto, assim que eu entrei nele, já me veio na cabeça de te chamar, então Que assim, bom. fico muito feliz que você tenha topado. Foi um dos nomes que me vieram à cabeça que eu tinha que chamar e deu certo. E mais uma vez, obrigado por tirar um tempo na agenda, né? Tem tido uma correria enorme, né? Nem imagina a correria Bem, da Assembleia, mas é isso. Muito tá obrigado bom. mesmo e vamos junto. Vamos juntos, gente. Eu que agradeço. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi mais uma live do projeto Cinema em Movimento, do Circuito Universitário Online, promovido pela MPC Filmes, pelo Governo Federal e pelo Ministério da Cultura, e teve o patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros e a Estácio Dux. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo, uma boa noite e até mais.